ao nosso Quali Club. Boa tarde, Poli. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Danilo. Vamos lá para a nossa dose de conhecimento para esse domingão. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente está dando continuidade ao estudo desse livro. É um livro muito interessante, né, que fala sobre a gestão de desempenho na área de saúde. O livro não tem a tradução dele em inglês, então essa é a nossa proposta de estar trazendo conteúdo para vocês nesse sentido. E hoje a gente vai falar um pouco sobre educação, treinamento e futuro de gestão de desempenho voltado a essa área, na área de saúde, tá? Bom, primeiro a gente sabe que dentro da área de saúde, a gente tem uma característica que é justamente a de ser altamente dependente das pessoas, porque todo serviço assistencial ele é feito por pessoas. É diferente de uma indústria, por exemplo, onde você tem as máquinas realizando muitas tarefas, ou, de repente, numa empresa de logística, onde você tem as carretas realizando as tarefas, empilhadeiras. Mas na área de saúde, que é um tipo de empresa característica de prestação de serviço, você tem as pessoas, tem alguns equipamentos que auxiliam, mas, no final das contas, a palavra final, o diagnóstico e o tratamento terapêutico é dado por pessoas. E essa gestão do desempenho, assim como na área assistencial, há uma necessidade de se trabalhar o conhecimento, aqui não é diferente. A analisar indicadores, entender tendências, né, buscar uma relação entre aquele número que está sendo apresentado e a sua área e o seu local, é fundamental para um líder. Então, mais do que nunca, o treinamento e a capacitação na leitura e na percepção desses indicadores é fundamental. Nós vamos fazer isso no próximo domingo, então fiquem atentos. No próximo domingo a gente vai trazer um pouquinho sobre como fazer as leituras, porque a gente vai terminar o livro. Esse livro ele acaba na próxima semana, tem um capítulozinho pequeno, mas ele é um capítulo que, como por ser pequeno, a gente vai trazer um bônus track aí para vocês, que é justamente como interpretar dados, como fazer uma análise dos meus indicadores. O que meu indicador está me falando? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre entender essa nuance da educação, mas na próxima semana eu vou trazer para vocês, não está no livro, é um plus, como eu falei, o livro ele não traz isso, mas a ideia é que a gente consiga transmitir para vocês essas percepções, porque vão ser fundamentais na hora de vocês tomarem decisões nas áreas de vocês. Então, a importância de você saber analisar dados, dados quantitativos, dados qualitativos, a gente vai falar isso na semana que vem, é fundamental, entender o meu dado é qualitativo, e aí eu faço o quê? O que ele está me mostrando? Como é que eu faço, então, para tomar uma decisão com base no que está sendo apresentado? Eu não atingi a meta, eu atingi a meta. Então, tem muita... Porque, às vezes, eu atingi a meta, mas meu gráfico está me dizendo que daqui a alguns meses, talvez eu não esteja atingindo mais a meta. Fora outros indicadores, né? Indicadores que são acompanhados mais diariamente pelos gestores. Então, isso tudo é fundamental. Então, gente, investimento nessa área é fundamental. É importante que vocês busquem a gente vai mostrar isso na semana que vem, mas se vocês puderem estar, anotem isso aí que é importante. Se vocês puderem estar buscando um curso já sobre interpretação, de gestão de indicadores de desempenho, como interpretar, é muito bom, tá? Vale muito a pena vocês correrem atrás disso,
Até porque eles vão ser fundamentais para a gente para desenvolver essa competência. É possível, se você for querer desenvolver essa competência apenas pela prática, isso vai ser muito caro para a empresa. É muito mais caro você esperar que a pessoa amadureça e comece a ter uma visão mais correta dos seus indicadores, dos seus números, a partir da experiência na própria empresa, do que ela ter um treinamento. O conhecimento hoje, como falei já algumas vezes, é vasto e disponível na própria internet mesmo. Então, não há necessidade de você esperar nada. Dá para você já imediatamente, já essa semana, buscar ver possíveis treinamentos nessa área de gestão de desempenho, interpretação de indicadores, análise de dados, coisas desse tipo, tá? Se vocês quiserem me mandar, Danilo, achei uns aqui, ver o que você acha. A gente pode tentar ver pela minuta, pela ementa, perdão, se eles seriam adequados. Se vocês tiverem dúvida se é um melhor treinamento para vocês ou não. Mas se não tiver, já se joga. Mas é fundamental. Tá? Essa competência de você interpretar os dados, analisar eles e tomar uma ação é uma competência de gestores, não é competência da base, a gente não espera isso da equipe que está na ponta, que está lá no front com o paciente. A gente espera isso das pessoas que estão por trás, coordenando os processos. Tá? Então, essa competência é indispensável, indispensável. E aí, claro, né, existem modelos de capacitação, existem treinamentos específicos, estratégias de aprendizado que são importantes para você poder desenvolver essa competência, tanto em você quanto em algumas pessoas. Tem algumas empresas que chegam a contratar, ter a função de controller, pessoas chamadas de controllers, que são pessoas que estão ali apenas cuidando dos dados e fazendo um acabamento inicial dos dados para poder repassar para os gestores, tá? E aí, claro, integrar o treinamento com indicadores de qualidade. O treinamento ele precisa estar associado também com os indicadores de qualidade, que são esses que vocês devem ter visto aí nos mapas de processo, também alguns outros indicadores estratégicos, indicadores da qualidade. Esses são os indicadores mais macro que a gente fala, mas muitas vezes ali na proximidade com o paciente, nos processos, existem outros indicadores que podem ser interessantes também. Essa leitura do seu processo e a transformação deles em números é uma habilidade que também requer uma experiência, mas também pode ser adquirida através de benchmarking em outras empresas. O Einstein, isso aí tudo, eles disponibilizam muita coisa. E aí, claro, né, o papel da certificação e acreditação, ela acaba sendo esse impulsionador. Tenho certeza que talvez vocês não tivessem ainda conversando sobre tantos indicadores se não fosse a acreditação. A ONA, ela entende a importância dos indicadores da gestão de desempenho já no nível 1, e por isso ela já começa ali a trazer esses questionamentos. Então, a acreditação, a certificação, ela é uma impulsionadora desse modelo de gestão de desempenho para que a gente consiga já ter resultados interessantes. Então, vamos falar um pouco dos métodos de treinamento, né, na gestão. É possível você fazer alguns treinamentos sem serviço, ou seja, na medida que você for vendo o processo acontecer, você pode fazer alguns treinamentos em loco e já tentar fazer uma correlação com os indicadores.
Às vezes você percebe que um determinado indicador, como, por exemplo, indicadores na área assistencial, como indicadores de protocolos, pega um mais simples, como de higienização das mãos. Você tem lá indicadores que estão demonstrando que seu protocolo não está sendo muito bem aderido, as pessoas não estão praticando esse protocolo. Como é que eu sei isso, Danilo? Pelo indicador. Um indicador de protocolo, eles são indicadores que mostram se uma perspectiva se as pessoas estão realmente realizando aquela atividade. Alguns indicadores, um muito comum, mas que eu não gosto muito, mas é o de consumo de álcool em gel, por exemplo. Álcool em gel, ele é utilizado na lavagem das mãos. Então, existe uma compra mensal que a empresa faz, e se essa compra ela está num número insuficiente para a quantidade de pacientes, para a quantidade de pessoas, e aí, claro, vocês vão ter que abrir esse número, mas, Danilo, eu só sei que eu estou consumindo X quilos de álcool em gel no mês. E aí, como é que eu faço? É onde a gente vai conversar na semana que vem, né? Mas já dando um spoiler, você vai pegar, por exemplo, se são X quilos, né? Mas quantos pacientes nós temos, quantos atendimentos nós realizamos? Quantas pessoas nós temos na nossa empresa? E aí você vai quebrando esse número para você tentar entender se esse número é um número bom ou ruim. Pode ser que seja ruim, pode ser que seja bom. Então, muitas vezes, é necessário que a gente se debruce numa análise mais aprofundada, justamente para tentar entender se estamos falando de um número factível. Mas, na medida que eu vou fazendo os treinamentos, eu começo a fazer um trabalho de conscientização, começo a fazer um trabalho de educação continuada, e vou mostrando a importância para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos. O que, vai acontecer com esse indicador? Ele vai começar a subir. Eu vou começar a ter uma taxa de consumo de álcool em gel maior do que a anterior, porque eu estou estimulando. Se eu estou estimulando natural, é o que a gente espera, né, que as pessoas comecem a usar mais o álcool gel. Não de uma forma de desperdício, mas assim, entendendo que aquilo ali se tornou um hábito. Então, na hora que o protocolo se torna um hábito, ele vai vir numa subida e depois ele vai ficar meio que numa planície, né? Ele vai começar a se estabilizar. A não ser que haja alguma outra mudança, como um novo setor, ou uma nova unidade, ou, de repente, um aumento na quantidade de pacientes, tudo isso pode levar a mudança. Então, treinamento em serviço, on-job, né, onde você pega protocolos como esse e faz o trabalho ali de conscientização, de uso, isso vai refletir no seu processo. A educação continuada tem um indicador importante, que é o indicador de hora e homem-hora. Na verdade, tem dois indicadores, homem-hora e cobertura de treinamento, que são indicadores também muito importantes. A educação continuada, ela vai ser uma metodologia onde você vai ter, além do PAT, né, estruturado, institucional, é importante que os setores também desenvolvam metodologias específicas para a educação continuada, como, por exemplo, nós temos um determinado ultrassom aqui e as pessoas precisam estar entendendo como é que se faz o uso dele, quais são as principais funções, e isso vai ajudando as pessoas a utilizarem mais corretamente, e de repente a gente vai ter lá na ponta os indicadores de repetição de exames muito, muito menores. Ou, por exemplo, erros em laudos. A gente também pode ter uma redução através de educação continuada, treinamento do pessoal, pode ser técnicas também que a gente veja, posto nós estamos tendo muito erro na emissão dos laudos,
dados que vêm trocados, ou então nomes de pessoas que vêm com alguma grafia errada. Então, isso tudo vem através... E a educação continuada é uma preocupação que todo líder precisa ter. Todo líder que se preza, fica ali entendendo que minha equipe precisa estar constantemente sendo treinada. E aí eu não vou esperar o RH. Eu vou trabalhar a minha metodologia também interna. Eu posso criar momentos, né, onde eu vejo assim, poxa, nesse horário, sexta-feira, horário mais tranquilo, da tarde, eu posso puxar minha equipe e, de repente, fazer um treinamento, puxar um tema de um protocolo, de algum equipamento, de alguma prática, e fazer ali um processo de educação continuada. Isso aí é muito bem sinalizado no livro, e e aqui a gente já sabe também que a própria ONA cobra muito, né, que haja esse tipo de postura da empresa. Não precisa esperar o PAT, não precisa esperar o RH, você pode sim fazer seus treinamentos, trazendo temas e desenvolvendo sua equipe. Outro ponto que é interessante, em alguns casos, é trabalhar a aprendizagem baseada em problemas e estudos de caso. É muito comum isso, é uma coisa que uma prática muito interessante, que ajuda muito a melhorar o desempenho da empresa, chama-se reuniões científicas. Reuniões científicas, é onde entra a aprendizagem baseada em problemas. O que eles fazem nas reuniões científicas? Costumam ser reuniões entre médicos, ou então reuniões entre enfermeiros, ou entre técnicos, ou misturado também, médicos com técnicos, em que eles trazem casos que aconteceram no mês passado, ou nos últimos 2 meses, e que são casos interessantes para um debate, onde a gente possa não apenas identificar melhorias no nosso processo, mas também gerar um nivelamento do conhecimento das pessoas. Talvez são coisas muito específicas. E aí evitar, ou pelo menos melhorar o desempenho daquele processo com os demais pessoas do time. Isso é muito legal, porque quando você tem um problema na mão, um caso clínico, ou uma prática que você quer, isso eu estou falando de assistência, gente, mas vocês podem, a ciência, ela é muito mais ampla, tá? Porque na área de saúde a gente pensa só que só existe ciência na medicina, na enfermagem, não. Existe a ciência da contabilidade, existe também a ciência da administração, então existe a ciência da logística. Então não é algo que seja apenas restrito à área essencial. É muito oportuno que as outras áreas também façam uso dessas reuniões científicas para tratar de casos também na área de administração, por que não? Não é porque não podemos discutir problemas do faturamento, por que nós não podemos discutir também problemas da qualidade, problemas de atendimento a cliente, comercial. Então, existe a possibilidade de se expandir essa metodologia para as outras áreas também administrativas, tá, gente? Então, não vamos pensar fora da caixinha. Se você está vendo ali a reunião científica para a área essencial, ela é fundamental, tem que ter, mas a área administrativa também pode ter suas reuniões baseadas em problemas. Isso é muito bom porque todo problema, de alguma forma, vai reduzir o desempenho, vai reduzir a produtividade, vai aumentar o custo, né? Então, quando você começa a pensar que o problema está ali, o problema aumenta custo, o problema gera insatisfação, o problema tem vários efeitos negativos que a gente pode tratar. Então, é importante fazer desse espaço um espaço de aprendizagem. Então, pega o problema,
cada setor, cada líder é importante, né, que pelo menos uma reunião científica no mês na área essencial, com toda a equipe essencial, e uma reunião científica na área administrativa, com o pessoal da administrativa, para que eles façam uma análise, é fundamental. E, como eu falei, existe espaço de tempo. Às vezes, o atendimento está muito forte de manhã, de tarde está mais tranquilo, ou então na sexta-feira. Então, vejam que dá para a gente expandir. E também outro método é o cursos online, como eu já estava falando aqui no início. Cursos online são ferramentas muito bacanas. Eu hoje vejo o ensino à distância com muito bons olhos. Acho que no início, quando começou, ainda estava realmente carente, né, de técnicas mais interessantes, que realmente gerassem um aprendizado. Mas hoje a gente tem boas ferramentas, boas técnicas para ensino à distância. Aqui, por exemplo, né, estamos nele, aqui o Quali Club. Então, assim, dá para vocês encontrarem plataformas e cursos online com valores baratos e às vezes até gratuitos, tá? Tem empresas que fomentam o compartilhamento de conhecimento, até porque está na sua missão, nos seus valores, promover isso no Brasil inteiro, como o Albert Einstein faz isso. Então, vejam lá, de repente tem cursos gratuitos e a gente está perdendo esse momento. E assim, gente, curso, volto a repetir, melhoria da educação da nossa equipe não é apenas uma responsabilidade da RH. O RH tem que olhar. É um setor responsável, por isso não tenha dúvida. Mas eu diria que, como gestor, você tem que ser aquela principal, o principal agente de mudança no seu espaço, no seu setor. Então, veja, busque cursos online, plataformas de ensino à distância. Programas de mentoria também me agrada muito. Eu até comecei a fazer algumas, mas depois eu parei. Mas me agrada. Às vezes existem... você pode fazer, de repente, uma mentoria com um enfermeiro mais experiente e ele te posicionar ali com o que há de melhor. O bom da mentoria é que ele vai fazer um trabalho muito individual com você, então ele faz realmente uma análise mais apurada das suas necessidades de melhoria e ele vai trazendo aquilo para a sua realidade. Então, é muito bacana. Então, se vocês puderem também ter programas de mentorias específicos, pode ser na área de assistencial, também na área administrativa. Bom, o que a gente pode ganhar com o treinamento contínuo, tá, gente? Treinamento, como eu falei no início, estamos falando de uma empresa que tudo depende das pessoas. Pode ser que venha os robôs, que venham as automações, a IA, tentar substituir, mas eu não acredito que isso vai acontecer em sua plenitude e também não acredito que isso vai acontecer num curto espaço de tempo para a área de saúde. Eu acredito que setores menos complexos, sim, menos complexos, sim. Um atendimento, um caixa, isso aí, setores menos complexos, eu acredito, mas setores mais complexos como o nosso ainda vai demorar e não vai ser pleno, tá? Então, não tem jeito, vamos depender de gente. E aí, isso significa que a gente precisa ter isso como a principal escudo de melhoria contínua. A gente só vai conseguir competir bem no mercado, a gente só vai conseguir agregar valor para o nosso paciente se a nossa equipe estiver bem preparada. E aí façam a autorreflexão. Quanto de treinamento vocês estão dando para a equipe de vocês? Quanto? E faça em percentual. Uma equipe, bote aí, cada pessoa
for CLT normal de 44 horas, estamos falando de 220 horas mensais. 220 horas mensais, vezes a quantidade de pessoas, você tem aí quantas horas essas pessoas estão ofertando para a empresa. Agora, qual o percentual dessas horas vocês estão sendo direcionadas para treinamento? Então, o treinamento ele tem que ser contínuo, gente. Não pode ser assim, vou fazer um treinamento esse mês, aí passa 2, 3 meses sem treinar nada. Não existe isso na área de saúde. A área de saúde é uma área que primeiro que é uma área muito dinâmica, já começa daí. Uma área muito dinâmica que toda hora tem uma coisa nova. E aí, minha equipe passa um mês sem treinamento? Não. Um gestor não pode aceitar isso, não. Não, minha equipe tem que ter algum treinamento. Nem que seja uma sexta-feira, das últimas 2 horas, eu vou juntar meu pessoal e a gente vai falar de alguma coisa, nem que pegue um caso clínico, a gente vai falar, mas eu não posso conceber a minha área com pessoas que não estão sendo capacitadas constantemente. Se você começar a se posicionar como gestor, com essa ideia, com essa filosofia de que minha equipe precisa constantemente estar sendo treinada, capacitada, eu não tenho dúvidas que a melhoria da qualidade e a segurança do paciente vão crescer absurdamente. Quando você fala assim, mas eu falo que minha equipe amanhã esquece. Gente, amanhã esquece e vai esquecer mesmo. Porque nosso cérebro, ele é tão bom para aprender quanto é tão bom para esquecer. A mesma capacidade que ele tem de aprender, ele tem para esquecer. As pessoas elas não vão lembrar se elas não praticarem, se elas não tiverem alguém relembrando as coisas para ela. Quando você era pequeno, você não sabia escovar dente. Mas sua mãe ficou em cima e você, no segundo dia você não conseguiu de novo, no terceiro dia você não conseguiu, nem lembrava, sua mãe que foi lembrar, filho, vai escovar o dente, vai escovar. Aí você foi aos poucos lembrando, e aí quando foi, você começou a fazer sozinho. Mas depois de um tempo, com sua mãe fazendo o trabalho de lembrar você de escovar o dente e ensinar você como é que se escova o dente. Hoje você sabe, mas porque lá atrás sua mãe fez esse trabalho. E a mesma coisa somos nós líderes. A gente também precisa fazer um trabalho de continuamente estar acompanhando nossa equipe, vendo isso aqui, esse treinamento, não sei o quê, e ele aprendeu disso aqui, essa técnica tal, tá lembrado? Então, eu orientei isso aqui, cadê? Vamos ver se já está pronto. Então, esse approach, é por isso que líder não pode ter rotina. Líder não pode ter rotina. Eu tenho aqui uma tarefa que é rotineira. Não, você pode até ter uma rotininha pequena, uma coisa básica de algum relatório, mas não pode ser muita rotina, porque o líder precisa estar acompanhando o seu time, tá? Então, não tem outra forma de você melhorar a qualidade do seu grupo, a qualidade dos seus processos e a segurança do paciente sem treinamento contínuo. Liberou um protocolo, revisou um protocolo. Tem que ficar agora todo dia falando com o pessoal. Vamos soltar o protocolo de risco de queda. É treinamento constante na equipe, até eles aprenderem. Tem jeito, né? Com o treinamento contínuo, você também aumenta a eficiência. Vocês vão ver os indicadores, subindo. E os indicadores de custo cair. Porque quando você começa a aumentar a eficiência operacional, naturalmente o custo cai. O custo está alto, Está alto porque sua equipe pode ser que você não esteja sendo eficiente. Talvez você esteja perdendo tempo com coisas que não era para a gente estar tratando. Será que a gente não está desperdiçando recurso humano em coisas que são desnecessárias? Então, a gente precisa fazer essa análise crítica. E o indicador, ele ajuda muito a gente ver isso, né? Principalmente os indicadores de custo. O meu custo está alto. Pronto, como é que a gente pode diminuir custo? Melhorando a produtividade. Fazer mais com menos. Se a gente conseguir fazer mais com menos, não tenha dúvida que o custo cai.
E isso é eficiência operacional. Fazer mais com menos é eficiência operacional. Redução de erros clínicos, que a gente sabe que acontecem, e aquela conversa da distração, porque eu estava distraído, isso aí, gente, o problema da distração, ele é resolvido com treinamento. É resolvido com treinamento. Você vai ficar fazendo, você começa a fazer, você, por acaso, você se lembra, você sabia que você escova o dente sempre do mesmo jeito? Sempre do mesmo, você bota a mesma quantidade de pasta, você começa do mesmo lugar, do mesmo dente, você faz os mesmos movimentos. Você vai tomar banho, você pega o sabonete com a mesma mão, você faz os mesmos movimentos, você começa no mesmo lugar, pode observar. Mas o que significa isso, Danilo? Significa automação dos processos na sua mente. A mente das pessoas, alguns processos são automatizados. Então, olhar o prontuário, verificar, fazer a verificação do paciente na hora que ele vai administrar alguma medicação, isso tem que ser automático. Você não pode, poxa, eu esqueci de perguntar ao CPF dele na hora que eu fui aplicar o remédio. Não existe isso. O que está faltando aí, Danilo? Treinamento continuado. Bater na tecla o tempo todo. A gente não pode. O protocolo de identificação do paciente. Vai administrar medicamento, olha a pulseira, pergunta o nome, pergunta a idade. Então, isso são práticas que diminuem os erros, né? Na hora vai escrever vai escrever evolução no prontuário, escreve de forma rasa, não segue o glossário. Glossário, gente, de protocolo tem que ser batido. Nós vamos definir um glossário, tá aqui o glossário do nosso protocolo, do nosso prontuário, pronto. Todo mundo tem que seguir aquele glossário. Tem falando que segue, não pode treinamento. E cadê o treinamento? Porque aí o que vai acontecer? A CRP, que é a Comissão de Revisão de Prontuário, está lá com o indicador dela lá em cima. Erros em prontuário, lá em cima. Como é que eu vou resolver isso? Treinamento. Treinamento, acompanhamento, treinamento, acompanhamento, treinamento. Eu só vou conseguir engajar e motivar as pessoas também com o treinamento. O treinamento, ele proporciona isso. Porque na medida que eu me sinto seguro, eu conheço o que tem que ser feito, o que a empresa espera de mim, naturalmente eu me engajo, naturalmente eu me motivo. Então, o líder precisa participar, o líder tem que estar colado, o líder tem que fomentar esses treinamentos e para que a equipe comece a se engajar. E aí os treinamentos vão, aos poucos, desenvolvendo uma cultura de excelência e inovação. Porque quanto mais informação boa você for colocando na cabecinha das pessoas, mais elas vão praticar as coisas da forma correta, que é a cultura da excelência, e elas vão ter ideias. Elas vão trazer, eu pensei, de repente a gente podia fazer assim, podia fazer assado. E olha aí o seu processo se tornando menos custoso, mais ágil, mais produtivo. Tá? Agora sim, tenham paciência. Certo? Não é uma coisa, eu vou dar o treinamento hoje, amanhã eu já quero ver. Não, isso é um processo. As pessoas têm um timing aí para elas conseguirem performar melhor a partir dos treinamentos que você está trazendo. Claro que o approach da liderança e ficar ali no combate, conversando, orientando, é fundamental, não tenho dúvidas disso. Mas a cultura da excelência, que é quando as coisas acontecem de forma automática, isso vocês só vão encontrar depois de algum tempo. Talvez até depois da acreditação. Não vai nem ser, é até quando chegar na acreditação. Quando chegarmos na acreditação, uma vez me perguntaram, Danilo, mas minha equipe ainda não tem a cultura da excelência. Como é que a gente vai ser acreditado? Eu falei, meu filho, calma. Nenhum auditor vai querer ver cultura de excelência implantada na primeira auditoria. Não existe isso. É um processo.
Agora sim, é um processo continuado. E quem vai fazer essa construção dessa cultura são os líderes com a ferramenta treinamento, capacitação, treinamento, orientação, avaliação de competência fundamental, a ferramenta fundamental para você identificar ali na sua equipe o que cada um precisa melhorar. Então, isso são práticas que vão ajudar você a se desenvolver, tá? E qual o futuro, então, da gestão de desempenho? Né? O que é hoje, o que as empresas... E aí, claro, estou falando do que o livro traz, tá, gente? O que o livro traz em relação ao futuro da gestão de desempenho. Né? A gente vai perceber cada vez mais avanços tecnológicos na gestão de desempenho. A IA, nós ainda não atingimos, eu diria que talvez nem 10% do que a IA pode entregar para a gente. A gente está... quando chega uma tecnologia dessa, como a inteligência artificial, que é uma tecnologia muito disruptiva, e aí leia-se, não é tecnologia disruptiva, é uma tecnologia que transforma muito, né? É igual você dar um computador para uma criança, né? O IA está na nossa mão, nós seres humanos, como uma criança pega num computador. Ela vai bater na tecla, ela vai talvez mexer agora, não vai saber usar ainda a ferramenta em toda a sua plenitude. Essa é a sensação que eu tenho da gente nesse momento que a gente está agora com a inteligência artificial. O que ela pode entregar de resultado para o desempenho das empresas na área de saúde, a gente nem começou a beliscar isso. Então, fiquem atentos. Eu acho que é um tema que requer uma atenção gigantesca por parte de vocês, gestores. Então, não deixem de ficar atentos às questões voltadas para a inteligência artificial, principalmente na área de saúde. Tem muita coisa sendo estudada, muita coisa que não presta, mas tem muita coisa que presta. Então, fiquem atentos, porque os avanços tecnológicos eles vão ser absurdos no que tange à gestão de desempenho. Fazer mais com menos, o da eficácia terapêutica, serão avanços surpreendentes que a gente vai ter vai ter que estar muito atento para que a gente não seja devorado pelos nossos concorrentes. Lembre-se que não são só vocês que estão observando os avanços tecnológicos, são os seus concorrentes também. E aí, quem sabe fazer a leitura mais rápida e consegue implantar mais rápido e consegue motivar e cativar seu mercado mais rapidamente, naturalmente vai puxar e vai conseguir se sobreviver melhor no mercado. Tá? Então, cuidado com isso aí. Eu diria que isso aqui deveria ser um ponto de debate constante dentro da empresa, porque são pontos que, sem sombra de dúvida, vão gerar muito, muito benefício para as empresas. E continuando ainda falando sobre inteligência artificial, temos também a Big Data. Tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode esquecer desse nome Big Data. O que é Big Data? Como a gente está falando de indicadores, tudo que está por trás dos indicadores são dados. A Big Data é toda a volumetria de dados que são gerados dentro do sistema, dentro dos processos e tudo mais. Então, esses dados, eles vão se acumulando nas bases dos sistemas de vocês, e esses dados eles precisam ser tratados. Eu vou dizer um caso da Netflix aqui. A Netflix, só para vocês terem uma ideia sobre essa coisa de Big Data, tá? A Netflix estava para fechar há uns 5 anos atrás. Começou a surgir outras streamings e ela começou a perder assinantes. Ela começou a perder
pessoas começaram a cancelar suas assinaturas, migrando para outros streamings, né? Disney Plus, Prime. Isso, a Netflix ficou bem mal das pernas há uns anos atrás, tá? E com toda a pandemia e tudo, mas ficou bem mal. O que a Netflix fez? Ela foi buscar dados dos seus próprios consumidores. O que eles clicavam, que tipo quando eles faziam aquela... Quando você chega lá no Netflix, você escreve assim, sei lá, comédia, não sei o que lá, então você bota o nome de um título, você esteja pesquisando e ele não aparece, toda essa informação, ela é registrada no banco de dados da Netflix. Tá? Onde você clicou, você passou, se você chegou a assistir o trailer de um determinado filme ou não, se você começou uma série, mas não terminou, de repente você começou um filme, e aí você, nos primeiros 30 minutos de filme, você terminou, você não continuou a assistir o filme. Aquilo também é informação. Então, tudo isso é informação. E aí, o que a Netflix fez? Pegou esses dados todos e começou a montar o estereótipo dos seus clientes. Ele começou a entender o que eles gostavam mais, o que eles não gostavam tanto, e aí eles começaram a remodelar o próprio aplicativo, de forma que começou a se tornar mais atraente. E aí a Netflix começou a recuperar o mercado que havia perdido. Então, assim, Big Data, nem tinha inteligência artificial nessa época da Netflix, tá? A Netflix fez isso com pessoas mesmo, trabalhando ali os dados. Hoje, a inteligência artificial já consegue fazer isso. Existe já algumas pessoas pegando Big Data, os seus dados das suas empresas, entregando para a IA, para que ela possa trabalhar algumas possibilidades. Então, isso é o futuro também da gestão de desempenho. Eu sei que a gente falou aqui na primeira parte do nosso momento aqui, de fazer treinamentos, as pessoas precisam ser capacitadas, vocês precisam saber analisar dados, vocês precisam saber interpretar gráficos, mas a IA também já sabe. Tá? Coisas mais complexas, talvez a gente possa fazer uso da inteligência artificial para nos ajudar, viu? Coisas mais simples a gente pode fazer, mas coisas mais complexas que envolvam interações com outras variáveis, isso talvez seja algo que fique restrito ao computador mesmo. É possível também criar modelos preditivos, e isso o Albert Einstein já faz, tá? Ele já tem, por exemplo, o Albert Einstein está no nível tão avançado de Big Data e inteligência artificial, pra vocês terem ideia, ele já sabe quando vai vagar o leito de uma UTI ou da enfermaria ou do quarto, já com 2, 3 dias de antecedência. Então, eles conseguem fazer os agendamentos já com uma previsão assim. Mas como é que a gente vai saber daqui a 2 dias que o paciente vai ter alta? Pois é. Já existem modelos preditivos que prevê a alta do paciente. Não, esse paciente aqui, de acordo com os dados dele, os dados paramétricos aqui do que está nas informações dos monitores, né, de acordo com o aprazamento, tal dia ele está pronto. E bate certinho. Ele não tem, claro, tem uma margenzinha de erro, mas são modelos que estão cada vez mais se aperfeiçoando, né, e gerando uma eficácia na gestão dos leitos. Integração do sistema de informação, vocês vão precisar buscar no sistema de vocês, e toda empresa tem um sistema mãe, né? Syslife, Smart, MedNews, MV, todo hospital, clínica tem um sistema que é o coração, né? Onde você coloca ali o prontuário, onde você coloca os dados do paciente, onde você monitora e a informação percorre todos os processos. Esse sistema de informação, eles geram muitos dados, muitos dados. A gente não usa esses dados, gente. A gente precisa
fazer. E aí, vou dar uma dica para vocês. Power BI. Power BI não está no livro, mas eu estou passando para vocês, é uma ferramenta muito importante. Se vocês não estão usando o Power BI, eu recomendo que vocês façam a adesão ao Power BI e comecem a utilizar, porque o Power BI, o que ele faz? Ele é um aplicativo da Microsoft que ele consegue pegar os dados de um banco de dados e fazer um combo. Você consegue ficar modelando, fazer cubos, você consegue fazer entender interações, deixa eu ver a interação disso com aquilo. Então, você consegue fazer várias coisas com o Power BI, que às vezes o sistema que está ali, Syslife, Sysvida, Smart, eles não foram preparados para isso. Então, fiquem atentos, porque essas interações com o sistema é tendência e cada vez mais a gente vai precisar ter acesso e trabalhar bem esses dados. Hoje, um analista de dados, uma pessoa que seja capaz de criar essa visibilidade aos dados para os gerentes, para os líderes, talvez seja o que vai diferenciar as empresas que vão que vão existir nos próximos 30 anos das que não vão existir mais nos próximos 30 anos. Por quê? Porque se você não entende os dados que estão acontecendo na sua empresa, infelizmente, talvez sua empresa não tenha muito tempo de vida quando eu falo em longo prazo, 30, 40 anos. Tá? Por quê? Porque o mercado está trabalhando isso. E veja o que a Netflix fez. Ela ia sucumbir. A Netflix ia sucumbir. Entretanto, ela conseguiu fazer a reviravolta. Tá? E cultura organizacional orientada à melhoria contínua. Então, ou seja, trabalhar a gestão de desempenho. As pessoas precisam saber o seu resultado. Eu gosto, para você criar uma cultura organizacional orientada à melhoria contínua, não tem como eu fazer isso se o meu colaborador não entende o resultado que ele está gerando. Entendeu? Como você vai fazer o seu enfermeiro, o seu técnico entender e melhorar se ele nem sabe se o resultado dele é bom ou é ruim? Então, a primeira premissa básica aqui ele precisa saber o resultado que ele está entregando. Se ele não sabe o resultado que ele está entregando, ele não tem a mínima chance de apontar um caminho melhor. Então, façam com que essa gestão de desempenho chegue até as pessoas da ponta, as pessoas que estão no front com os pacientes, porque isso vai gerar a cultura organizacional orientada. Algumas tecnologias emergentes, tá? Então, a inteligência artificial. Gente, isso aí agora, quem não estiver estudando inteligência artificial vai ficar fora do mercado. Olha o que eu estou falando aqui, 2025. Olha o que eu estou falando para vocês. Quem não está estudando, vocês têm que ler, vocês têm que pesquisar, vocês têm que saber o que está acontecendo. Se vocês não estiverem fazendo isso, vocês vão ficar de fora do mercado. Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que trabalha em cima de Big Data. Outro ponto importante, vocês têm que ter gestão sobre esse Big Data, entender o que a máquina, o que o computador consegue depurar para entregar para a gente, para que você possa tomar decisão. O computador nunca vai tomar decisão, tá, gente? Não se preocupem com isso. Não vai, ele não tem capacidade de tomar uma decisão. Você tem. Então, o que você tem que entender? Que o papel do computador é como se fosse uma machadinha, tá? A machadinha você vai fazer, é uma ferramenta. Você vai fazer o quê? Você vai esculpir ali a madeira. Ó, você começa a esculpir, você não consegue fazer uma escultura de madeira com a mão. A gente não tem essa habilidade, mas a gente consegue fazer com a machadinha. Então, com uma ferramenta apropriada, você vai esculpindo a madeira e vai formando aquele objeto, tornando ele mais bonito. A mesma coisa o computador, gente. O computador é uma machadinha, ele está ali, ó, nos ajudando a lapidar os dados de forma que eu consiga enxergar o que eu preciso enxergar. Do jeito que ele está ali, eu não consigo ver. Mas se o computador fizesse o tratamento, ele apontar e mostrar para mim o que está acontecendo, com certeza você vai conseguir enxergar e tomar a decisão correta.
Hoje temos o IoT, que é a internet das coisas, ou seja, gente, o pessoal está cada vez mais no monitoramento dos pacientes. Esses dados estão sendo carregados de forma contínua. Olha o que o Albert Einstein estava fazendo, que eu acabei de explicar para você nesse instante. O que está acontecendo no monitor não é só para eu ver se o paciente está vivo ou não está vivo. Aqueles dados, segundo a segundo, minuto a minuto, são armazenados. São armazenados. Então, todos os dados paramétricos do paciente, eles estão sendo coletados e guardados, coletados e guardados, coletados. Então, esse monitoramento, e cada vez mais de várias coisas, de sangue, de tudo, né? Todos os parâmetros de um paciente eles estão sendo coletados constantemente. Os aparelhos hoje, eles são aparelhos que pegam aquela informação e jogam para uma base de dados, jogam para uma base de dados. Lá, essa base de dados trata esses dados e consegue fazer o que o Einstein já está fazendo. O Einstein já consegue, não, daqui a 2 dias ele vai tomar alta. Né? Mas como é que ele sabe disso? Porque pelos números, pelos dados e pela análise que a própria máquina já fez, ela está dizendo que a previsão de alta dele é daqui a 2 dias. E com boa chance de acerto. Tá? Blockchain para segurança de dados, gente, aí, assim como a máquina, eu diria que hoje o petróleo do século XXI chama-se informação, são dados. Então, você precisa ter segurança. Mais do que nunca, blockchain significa você travar mesmo. Os dados não podem vazar. Eu já vi casos de invasões de hackers em sistemas de hospitais e travar o hospital, tá? Ele bloqueia, ele faz eles chamam de sequestro do banco de dados. Eu vou sequestrar o banco de dados da sua empresa. Como é que eles fazem isso? Eles entram no seu servidor, criptografam todos os dados, e quando você chega, normalmente eles fazem isso no final de semana, tá? Quando chega segunda-feira, o sistema não funciona. Por quê? Porque a base foi hackeada, eles criptografaram os dados, e aí, para poder devolver o seu banco de dados, você tem que pagar uma recompensa. Então, olha aí, assim como o lado positivo, né, do Big Data, ele vem, né, dos dados, dos indicadores, eles vêm para nos ajudar, mas também, infelizmente, o ser humano acaba em coisas adversas para fazer, né? Telemedicina e telesaúde, que estão cada vez mais se apontando. Eu achava até que iria vou falar uma coisa bem sincera, eu estou até um pouco desapontado. Eu achei que a telemedicina ia vir mais forte depois da pandemia. Eu acho que ainda está acanhado. Mas, segundo o livro, ele diz ser uma tendência forte nos próximos anos. Então, vamos ver. Ainda estou achando muito tímido, né, o avanço da telemedicina, pelo menos no Brasil, né? Cultura organizacional da qualidade, engajamento, nós já falamos, né? Liderança, fator crítico, você viu aqui, eu bati muito na tecla da liderança, e na gestão de desempenho, não tem outra pessoa para a gente apontar como fator crítico para o sucesso de um desempenho de alta performance em um hospital clínica. É a liderança. Eu vou ser, porque porque quando eu chego lá, o técnico está assim, o técnico está assado. Eu vou sempre olhar para o líder, tá? Porque o líder, ou o grupo, é o reflexo do líder. O seu time é a sua cara. Mas monte sua equipe. Eu faço para vários gestores, vocês têm que montar sua equipe, filho. Não tem que ter medinho de demitir ninguém. Eu não tenho medo de demitir. Então não é. Então você não pode ser líder. Não pode ter medo de demitir ninguém. Você não pode ter medo de cara feia. Você tem que chegar e dizer assim, não, amigo, eu preciso disso aqui, o resultado é esse, tem que entregar esse resultado. Se você não for capaz de me entregar o resultado, eu vou buscar no mercado alguém que seja capaz. Mas eu, como líder, tenho que entregar o resultado.
Então, você é o cara, tá? E não há outra pessoa para a gente apontar, senão você, líder. É importante que a gente crie essas estratégias, tá? Da cultura da inovação, pode ser pró-ideias, né? Incentivos para que as pessoas também tragam ideias. Tem muita coisa bacana, depois a gente pode falar isso com mais calma. Alinhamento dos valores, tá? Se vocês tiverem um bom alinhamento de valor institucional na qualidade, eu não tenho dúvidas que isso vai, em algum momento, refletir nos resultados, tá? E gestão baseada em evidências e boas práticas. A análise de dados não é só quantitativa. A análise de dados ela é qualitativa também. O que é que as pessoas estão fazendo? O que é que o Einstein está fazendo? O que é que não sei quem está fazendo? Por que a gente não pode programar, por exemplo, uma visita a um hospital da Rede Dó, lá em Recife? Aí, de repente, ver o que eles estão fazendo, conversar com as pessoas, levar algumas pessoas para ir lá captar boas práticas, identificar coisas novas, participar de congresso, participar de feiras. Tudo isso, gente, é o que faz trazendo o avanço da nosso negócio. Então, para finalizarmos nosso momento de hoje, nosso domingão, treinamento e educação não tem jeito. Então, estamos falando de uma empresa que é 100% dependente de pessoas. Hospitais, clínicas, laboratório, todas as empresas na área de saúde. Não tem jeito. Eu dependo fundamentalmente das pessoas. Então, meu amigo, se você não estiver investindo forte em treinamento e capacitação, infelizmente vai ficar para trás. Tecnologia, outro ponto. Tem que trazer. Ah, mas tecnologia é muito caro. Bom, o que dá para trazer? Vai trazendo e se planeja para um dia trazer aquela tecnologia maior. Mas não pode ficar fora do foco, tá? E busca por essa cultura organizacional de excelência, que ela vai ser uma construção, tá, gente? Uma construção que leva tempo, pode levar 4, 5 anos, mas ela precisa ser ali, ó, batida constantemente até vocês alcançarem os processos. E indicador, o próprio nome já está dizendo, né? Ele indica, ele aponta o caminho. Então, a prática, o líder é um olho na equipe e o outro olho nos indicadores. Tá? Isso é o líder. Ele está olhando para a sua equipe, vendo o que ele precisa melhorar na sua equipe e vendo o que está acontecendo, quais são os resultados que o setor dele está dando. E aí ele vai tentando o quê? Trabalhando na equipe, esperando ver o resultado dele aqui do lado de cá no indicador. Trabalha na equipe, olha para o indicador. Trabalha na equipe, olha para o indicador. Essa é a rotina de um líder. Tá? Gestão de desempenho, tá? Processo contínuo de melhoria, não tem jeito, é uma coisa que você começa. Infelizmente, muitas empresas iniciam suas atividades na área de saúde sem sequer um indicador para poder mostrar. Às vezes, usa no máximo ali indicadores financeiros por conta das questões financeiras, mas o desempenho mesmo assistencial, nada disso ele aparece. Então, para poder você realmente entrar no século XXI com o pé direito, e olha que a gente já está no século XXI há 25 anos, né? Mas tem gente que ainda não entrou. Porque, para mim, não é concebível você ter uma empresa no século XXI sem indicador. É você dirigir um carro sem painel. Mas, então, para que serve o painel do carro? É para mostrar velocidade? Claro que não. O painel do carro é para mostrar qual é a decisão que você tem que tomar. Você vai parar o carro para abastecer ou você vai seguir em frente? Aí você vai olhar para o indicador de combustível. A mesma coisa é a sua empresa. O que está acontecendo? Qual é o nível de satisfação dos seus pacientes? Como é que está a eficácia terapêutica? Como é que está a taxa de infecção no meu hospital? Tudo isso são informações que eu preciso ter. E eu digo a vocês uma coisa que me falaram e eu vou reproduzir para vocês, tá? Líder que se preza. Olha o que eu vou falar, anotem aí, viu? Líder que se preza
sabe seus números na ponta da língua. Tem nada de, vou ver no Monday, vou ver no BI, nada disso. Ó, o que eu falei? É um olho na equipe e outro olho nos indicadores. Isso é a visão dos líderes. Líder que não sabe o resultado do seu processo na ponta da língua não é um bom líder. Não é. Um bom líder, ele vai olhar para a sua equipe, mas ele vai saber qual é o resultado. Não, hoje minha taxa de infecção é X. Ele tem que saber na ponta, não tem que constar, eu vou consultar aqui a CCH, eu vou consultar aqui o Mander, peraí que eu vou abrir aqui o Excel. Nada disso. Se está fazendo isso, está errado. Se você quer se dizer assim, eu sou um grande líder, então você sabe na ponta da língua, não, a taxa de infecção, mês de fevereiro, foi tantos por cento. Não, meu NPS esse mês está em tanto. Pelo menos os indicadores mais importantes do seu setor, desculpa, você tem que saber de cor. Você não pode ser assim, aquela, não sei, espera aí, deixa eu abrir aqui. Quando eu vejo isso, ali tá ruim. Já não é um bom líder, tá? Porque se você não sabe esse número de cor, é porque você não está olhando. Entendeu como é? Se você não sabe de cor, você não está olhando, me desculpe. Então tem que olhar.